Algumas poucas autoridades, estaduais e municipais, devem abandonar o conceito de terra arrasada, o cenário perfeito potencializado pela mídia, para que uma verdadeira histeria se espalhasse pelo nosso país. Atacar a mídia e criticar governadores. Isso me parece familiar, disse um jornalista da rede norte-americana CNN, falando sobre o Jair Bolsonaro, mas fazendo um paralelo com a estratégia política do Donald Trump nos Estados Unidos. O Trump tem feito isso. Porque tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, cabe aos prefeitos e aos governadores lidar, botar a mão na massa nas crises de saúde. Eles é que lidam com a questão dos hospitais. Isso é constitucionalmente definido no Brasil e nos Estados Unidos. Os presidentes estão preocupados, neste momento, acima de tudo, com a sua própria reeleição. O Trump em novembro e o Bolsonaro em 22. Então a tarefa constitucional dos governadores se torna muito mais importante. Curiosamente, na América Latina, tem outro presidente dando uma de João sem braço. É o López Obrador do México, eleito com votos de esquerda, que numa entrevista coletiva recente mostrou 2 amuletos. Olha, eu estou me protegendo do coronavírus, conto com esses amuletos aqui como forma de proteção. O México está funcionando normalmente, quase normalmente, apesar de ter um grande número de casos. México que depende da economia americana. Então esses 3 presidentes, Trump, Bolsonaro e Obrador, estão colocando nesse momento a economia como algo muito mais importante do que a saúde pública. Só que o único deles que tem a máquina de imprimir dólar é o Donald Trump. E ele está fazendo isso, está imprimindo 2 trilhões de dólares num pacote de ajuda que está em debate no Congresso americano. Sendo que o Trump separou 500 bilhões para as grandes corporações americanas, praticamente sem condições. Ou seja, o Trump está aproveitando a pandemia para dar dinheiro aos amigos dele, tentando garantir a sua reeleição. E o Bolsonaro só não faz o mesmo porque não tem a máquina de imprimir dólares. Por isso quer botar a economia para rodar de novo, se possível, semana que vem. Antes mesmo do Brasil chegar ao pico da pandemia. Os eleitores os idosos, ele está sacrificando em nome do seu futuro político. O que se passa no mundo tem mostrado que o grupo de risco é o das pessoas acima dos 60 anos. Então, por que fechar escolas? Raros são os casos fatais de pessoas sãs com menos de 40 anos de idade. No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho,